Muito bem, agora a gente está de volta, a gente vai falar sobre códigos de cores, tudo bem? Para que eles nasceram? Para principalmente dar uma uniformidade para quando você tiver, por exemplo, o seu produto vai muito bem, ele vai ser impresso no Brasil, a Alemanha, por exemplo, tá? E a sua identidade visual é vermelho. Tá, qual vermelho? Tem trocentos tipos de vermelho que você pode trabalhar. Pronto. Tudo isso aqui com diferenças de brilho, cor. Aqui a gente tem um vermelho com um pouco de verde e um pouco de azul. É um vermelho puro, não é? Saturação. Difícil, né? Então, para ter uma uniformidade, para reforçar a sua identidade visual da sua marca, que a cor é um elemento dos principais, tá? Junto com forma, é interessante, tipografia, é interessante que a gente tenha essa uniformidade. Como é que a gente mantém esse padrão de impressão em localidades assim, uma das mais longínquas possíveis? Através de um código de cores. E a gente tem vários códigos de cores, mas que na verdade eles representam a mesma coisa. Depois eu vou falar de Pantone, que ela teve um papel assim de pioneirismo, talvez nessa unificação, nesse trabalho de codificar as cores, tudo bem? É uma empresa americana. Então, por exemplo, a gente vai pegar esse vermelho aqui, um pouquinho mais para baixo, pronto, isso aqui parece legal. Pronto, melhor ainda. Não vai ter qualquer tipo de problema. Eu não sei porque eu estou me preocupando, sendo que eu vou mexer aqui nos presets e vai mudar tudo. Quando eu deixo aqui nesse vermelho, perceba aqui embaixo, ele me dá um código. Esse código ele é feito de 6 números, hexadecimal, e ele tem letras e números. Aqui ele, no caso, só tem letras. Ele está escrito BASIC, tá? Não, não pode ser BASIC, não. Isso aqui é número 1, tá? Percebe aqui, ó. Ele tem letras BA1C1C, tudo bem? Como é que isso aqui funciona? E tem gente que tem uma página aí na internet que você consegue treinar para ver se você compreendeu o código. E aí as pessoas ficam impressionadas, tipo, nossa, meu, o cara decorou o código de todas as cores. Não, não é isso. É que ele tem um sistema, tem um método. Qual que é? Deixa eu cancelar aqui. Não, deixa eu colocar aqui do lado, não precisa nem fechar. Código hexadecimal, conforme eu falei, ele é formado por 6 casas, tudo bem? Só que ele funciona em duplas, tá? Como assim? A primeira parte, a primeira dupla aqui, a primeira casa, as duas casas, é o código referente a vermelhos. A segunda aqui, as duas do meio, são códigos referentes à cor verde. E a última, códigos referentes ao azul, tá? Por que é diferente do RGB tradicional? Porque o RGB tradicional ele trabalha com até 3 casas. Então isso aqui é simplesmente um modo de você comprimir o número do código. Tudo bem? Ao invés do código poder ter até 9 dígitos, a gente resume ele para 6. Certinho? Como? O número ele vai de 0 até 9. A partir disso, quando a gente teria 2 dígitos, 10, 11, 12, ele transforma em letra. Tá? Como assim? A letra A equivale a 10. A letra B equivale a 11, a letra B equivale a 11, C 12, D 13, tudo bem? Até o F. O F é o valor máximo, tudo bem? Então, por exemplo, tendo em vista que o F é o valor máximo, tanto para vermelhos quanto verdes quanto azuis, se eu digitar aqui o valor máximo FF, vermelho, FF, GFF, azul. Que cor que a gente vai ter? Branco. Se eu digitar o valor mínimo, 00, 00, 00, a gente vai ter preto. Tudo bem? E esse código que eu estou passando aqui, ele vai ser distribuído, vamos dizer assim, ou convertido para todos esses valores aqui que a gente está vendo. Então deixa eu colocar, por exemplo, vai FF, FF, FF. Tá? A gente tem o que aqui? 255 RGB. Também puder, é o que eu expliquei o que é o código hexadecimal. A gente vai ter o que? No CMYK, 0000. A gente vai ter o que aqui, ó, no HSB, 100% de brilho, zero saturação, zero de matriz. Ele vai se adaptando e dando os outros códigos. Quando a gente trabalha com uma coisa chamada de guia, na verdade é uma espécie de um livro, tá me fugindo o nome agora da cabeça, que é uma espécie de guia de identidade visual, acho que o nome é esse, tá? É comum você trabalhar com mais de um código. Pô, mas eu estou me referindo à mesma cor, à mesma informação. Tudo bem, tá? Então você tem o código RGB, o código CMYK, que é a quantidade de porcentagem de cores. Aqui ele trabalha com porcentagem de cores. Você vai ter o código hexadecimal, que é esse que eu estou falando para vocês agora, tá? HEX, pode vir assim. E você pode trabalhar também com
código HSB, só que no lugar de B eu acho que ele é L, HSL, que significa Lightness. É a mesma coisa, tá? Então, por exemplo, vamos pegar essa cor que eu salvei aqui, é o nosso vermelho que eu salvei aqui na última aula. Qual que é o código dele? É esse aqui, ó. C72323. Qual que é o código dele em RGB? 199, 35, 35, respectivamente, tá? RGB. Qual que é o nosso código HSL, no lugar de B aqui? HSL 08278. E o nosso RGB é isso aqui que vocês estão vendo. 6, 97, 91, 0. Tudo bem? É a mesma informação. Você vai simplesmente pegar e mostrar os diferentes códigos no seu mesmo ali guiazinho de identidade de cores. Tudo bem? O que mais que eu posso falar para vocês em relação a isso? Deixa eu ver. Se você quiser capturar alguma coisa para fazer algum exercício, algum trabalho, por exemplo, para uma empresa grande, tá? Como, por exemplo, o Itaú, tá? Que eu lembrei que eu tenho salvo aqui. Obviamente, se você for contratado oficialmente pela empresa, eles vão te enviar esses dados, inclusive o código Pantone, tá? Porque o Itaú, se eu não me engano, tem o próprio código de Pantone, eu já explico isso melhor, a Bradesco, a Coca-Cola, etc e tal. Tudo bem? Que vai acontecer então? Eles vão te mandar esse código, mas vamos supor que não, você não vai fazer um trabalho oficial, você simplesmente vai fazer alguma coisa lá terceirizada ou um trabalho mesmo de faculdade. Será que funciona eu pegar na internet o logo aqui e simplesmente vir na função conta-gotas? Vamos aqui clicar conta-gotas do laranja. A gente vai ter esse código aqui, tá? FE 8802. Será que é esse laranja mesmo? Vamos buscar na internet. É possível achar isso, tá? Aqui, ó. Código Itaú Cores, código hexadecimal. O código da cor hexadecimal é esse aqui, ó. Vamos pegar, vamos ver se é a mesma coisa. Eu vou copiar sem o jogo da velha, tá? Ctrl C. Vamos no Photoshop aqui. Vamos ver se tem alguma diferença. Acho que tem, hein? Ele é um pouquinho abaixo, hein? Então, assim, não é a mesma coisa. Mas de repente o laranja não pode ter sofrido uma certa alteração da empresa mesmo? Pode ser, tudo bem? Ou de repente, será que não é um problema de compressão na hora que foram jogar essa imagem na internet? Comprimiu e polarizou um pouco para cima? Pode ser também. Por via das dúvidas, vamos tentar, se você conseguir de repente na página oficial da empresa, ou se for um trabalho oficial e que você é contratado, eles vão te enviar o código oficial, tudo bem? Mas conforme eu falei, eles têm um código, parece que eles e o Bradesco, mais recentes, dos últimos 2 anos, se eu não me engano, tem o código da Pantone. O que é o código da Pantone? A Pantone é uma empresa americana, se eu não me engano, ela é da década de 60, e ela é uma empresa que, assim, muito famosa, o pessoal costuma dizer que só realmente trabalha com muito dinheiro, muito cachê, porque não é uma tinta barata, tá? Ela é uma tinta que ela estaria de repente para suprimir o que o nosso RGB, que eu mostrei, perdão, o nosso CMYK, que eu mostrei para vocês, ele não consegue entregar, porque ele tem uma limitação. Então eles têm, por exemplo, é, o CMYK, você não vai misturar cores para conseguir o dourado, tá? Para conseguir o cobre. É meio que moda ultimamente alguns cartazes, enfim, livros, amostras em cobre, prateado, tá? Aquelas cores mais, por exemplo, para, sabe, camisa de corrida, que é um laranja bastante fluorescente, um verde, cores muito claras. Então, o CMYK ele não consegue misturar essas cores e entregar numa impressão. É por isso que a empresa, no caso, que é responsável, está pagando pela impressão, ela vai encomendar essa cor, é caro, normalmente está em processo de impressão, quando a gente utiliza a Pantone, é uma ou duas cores. Tá? De novo, é uma coisa muito cara. Tá? E aí depende do processo, se vai ser offset, se não vai ser offset. Depois, na próxima aula, eu vou explicar os diferentes tipos de impressão com papéis, tá? Coated, uncoated, tudo bem? Mas assim, hum, normalmente é um tipo de trabalho um pouco mais específico e especial, tudo bem? Tem um site aqui, inclusive. Opa, calma, não vai. Tá quase acabando minha bateria, tá? Então, rapidamente aqui, ó, a gente tem esse tipo de catálogo
que a Pantone ela não oferece, muito pelo contrário, a gente tem toda essa gama de cores, acho que são mais de 10 mil cores, se eu não me engano, da Pantone, que ela oferece em diferentes escalas. Cada um desses bloquinhos que vocês estão vendo, isso aqui a Pantone vende, ela não distribui, tá? Ela vende por um preço bem salgado dependendo do dólar, tá? Então você tem vários perfis. Você tem perfil para designer, você tem perfil para decorador, enfim, tudo bem? Uma série aqui de gamas, perfil para cores pastéis. E você tem, por exemplo, deixa eu ver se eu acho aqui a imagem, esse book, que ele é um pouco maior, com a amostragem um pouco maior também, porque isso aqui é um processo de impressão bem trabalhoso. Você tem que passar assim, a mesma folha 3, 4 vezes pela mesma máquina de impressão, tá? Porque assim, são as tonalidades bem específicas e diferentes, tudo bem? Então, esse livro aqui, para vocês terem uma ideia, que ele é um pouco mais elaborado do que só essa cartela, ele custa R$ 8.500, o livro. E o pior, a data de validade é de 1 ano. Depois de 1 ano, eles consideram que a cor se desgasta por uma questão de umidade, sol, luz, e a cor realmente vai se desgastando. Ou seja, são poucas as pessoas que gastam essa verba, tá? Inclusive grandes gráficas. Você tem que renovar esse livro aqui de ano em ano, é o que a Pantone diz. E cada livro desse aqui, que é um pouco melhor elaborado, custa R$ 8.500. Tudo bem? Então por isso que o pessoal costuma brincar que Pantone é o sistema de cor de rico, tá? Realmente, só um trabalho mais específico, mais bem elaborado e com uma verba generosa, a gente vai se preocupar com isso. Certinho? Isso aqui é um aparelho que se chama Pantone Capture, que ele serve para detectar a cor, e ele já te dá o código, ele já tem todo do banco de dados deles, todas as cores da Pantone. Você clica em qualquer superfície com ou sem textura, ele já te oferece o código ali específico daquela cor. Tudo bem? Então, esse aqui é uma versão um pouco mais básica do que você precisa entender por código de cores, tudo bem? Depois eu posso passar o link para vocês desse site, para vocês irem tentando brincar, para ver se conseguem entender um pouco do padrão mais bem elaborado e tentar acertar quais são as cores específicas, tá? Eu acho que inclusive é com alguma empresa relacionada ao criador do código hexadecimal, não sei. Mas na próxima aula, então, agora uma aula menor, eu vou mostrar como é que você converte do sistema RGB para o sRGB, o perfil de cor, e depois para o CMYK para impressão. Beleza? Até mais.